E aí, pessoal, nessa aula aqui vamos ver a respeito dos polígonos, o que é um polígono e o que é necessário para formar um polígono, beleza? Então aqui nós temos uma pintura de Nadir Afonso que se chama Geo, beleza? Então aqui a gente percebe que tem algumas espirais, né? Alguns formatos, como que a gente conhece, que é triângulo, enfim, existem várias figuras aqui. Então, nessa pintura, o pintor ele fez diversas figuras planas. Aqui são algumas que o autor do livro ele destaca, né? Esta figura aqui, esta figura aqui. Então aqui a gente já nota diferenças, que essas figuras aqui elas têm curvas, enquanto essas aqui, essa, elas são compostas somente de retas, tá? Considerando os contornos, podemos separar essas figuras em dois grupos, que são os que são formados somente por retas, segmentos de retas, e cada um desses contornos forma uma linha poligonal, tá? As linhas poligonais são essas linhas que encostam uma na outra. E essas figuras aqui, cujo contorno não é formado por segmentos de retas, aqui ainda tem alguns segmentos, como esse daqui, mas não é formada somente por segmentos de reta, beleza? Então cada um desses contornos forma uma linha não poligonal. Então, as linhas poligonais, elas são classificadas dessa forma aqui. Elas podem ser abertas, não simples e simples, né? As abertas, elas não... Obviamente, ela já fala por si só, porque se chama aberta, porque ela tem aberturas. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente percebe essa abertura. Aqui também, por conta dessa reta que não fecha o polígono, ela acaba ficando aberta nessa região. Então, essas são as não simples, que possuem cruzamentos, ó. Os cruzamentos estão aqui nessa região que eu destaquei, né? Aqui o cruzamento. Essa reta passa por cima dessa daqui. Por isso que ela se cruza, tá? Cadê? Isso aqui se chama cruzamento, que é quando uma reta passa por cima da outra, tá? E existem as linhas poligonais abertas e simples, que elas não possuem cruzamento. Aqui, ela não se fecha, mas também não se cruza, tá? Essa figura aqui, ela não se fecha, mas também não cruza, ela não está passando por cima de outra reta, certo? Essas três figuras aqui. Já as fechadas, elas podem ter cruzamento, são as não simples, fechadas e não simples, como esse pentagrama aqui, tá? A gente vê que tem muitos cruzamentos, né? Retas passando por cima de outras retas. E aqui também, tá? Esses segmentos estão passando por cima de outros, ou seja, eles estão se cruzando. E existem as fechadas simples, que formam os polígonos, tá? Então, a definição de polígono é ser uma figura fechada e simples, que não possui cruzamento, tá? Então aqui a gente já vê algumas figuras poligonais. Aqui a gente tem que uma linha poligonal plana fechada e simples divide o plano em duas regiões, tá? Por exemplo, se eu fizer aqui esse triângulo, eu vou ter essa região de dentro, que é a região interna. E também toda a parte que está fora desse triângulo é a região externa, que é a região de fora. Então aqui, se eu desenhar aqui, por exemplo, esse paralelogramo, tá? Então aqui a gente percebe que tem essa parte de dentro, né? Que se eu pintar, não preciso pintar, né? Mas essa parte aqui de dentro é a região interna, né? Eu tenho uma região interna. E toda essa parte aqui de fora é a região externa do polígono, região de fora. Se eu tenho uma figura que ela é fechada, formada por segmentos e simples, que não tem cruzamentos, e também tem uma região interna, então eu tenho um polígono, tá? É isso que constitui um polígono.